Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu tô aqui para falar dos filhos e filhas de Yansan. Epa, rei oiá, epa, rei Yansan. Hoje eu quero falar dos filhos que são os mais populares quando a gente fala de filhos de orixá. Eu tenho certeza que na sua cabeça você já tem muito bem desenhado como são os filhos e filhas de Yansan, né? A gente tem um monte de memes lá no Instagram falando sobre filho de Yansan, filha de Yansan barraqueira, mas vamos falar sobre isso hoje, tá? Eu quero trazer todos os orixás, a gente já fez de Xangô, Oxum, vou fazer de todos os outros depois, então assiste que tá uma série de vídeos bem legais. Todos os dias, às 4 da tarde, nós temos um encontro aqui no canal do YouTube para falar de espiritualidade, tá? Então, conto com o seu like, com a sua inscrição nesse vídeo, né? Pessoal, lembrando que quando a gente fala de arquétipo dos filhos dos orixás, é claro que é muito assertivo. É muito assertivo. Eu tenho certeza que se você se for de Yansan, você vai se identificar. Se você conhecer alguém de Yansan, você vai identificar. Mas lembrando que as únicas formas adequadas de você saber quem é o seu pai e mãe de cabeça é através do jogo de búzios ou o desenvolvimento dentro de uma casa de umbanda ou uma casa de candomblé. Tá? Essas são as únicas formas certas de você conhecer os seus orixás. É claro que provavelmente, né, vai bater muito, então talvez você se identifique quando for descubra que é daquele orixá, mas não saia se dizendo filho desse ou daquele orixá só porque tem algumas características que batem. Além disso, lembre-se que cada pessoa é única, então cada filha de Yansan tem ali características em comum do grupo, mas tem a sua individualidade, tá? Então não esqueçamos disso. E o último aviso antes de trazer as informações, se você pertence, né, à filiação daquele orixá, não é para bater no peito e dizer das invirtudes, dos excessos daquele orixá. Então, por exemplo, se você é filha de Yansan, sabe que tem tendência a ser barraqueira, dá uma maneirada, né, para ter orgulho, né, para trabalhar aquilo, tá? E aproveitar as aptidões, as alavancas que ser filho daquele orixá traz na sua vida. E os filhos de Yansan têm muitas alavancas. Todo mundo foca muito nos defeitos, mas são pessoas que têm muitas virtudes também. Então, bora lá. Primeiramente, os filhos e filhas de Yansan são extremamente nervosos. Você sabe quando você vê que a pessoa é filha de Yansan? Quando ela tá na mesa do bar, rindo, brincando, alguma coisa pequena incomoda ela e ela faz assim um escarcéu. Tá tudo bem, de repente vira de uma hora para outra, parece que um furacão veio e passou naquela mesa. Isso é característica dos filhos de Yansan. Filho de Yansan não quer dizer que ele briga 24 horas por dia, mas quando ele fica irritado, incomodado, quando algo sai do controle dele, o mundo acaba. São pessoas sistemáticas, são pessoas nervosas, são pessoas muitas vezes complicadas, viu? Você sabe quando é Yansan, quando a pessoa foi, por exemplo, tá na fila e alguém passa na frente dela, filho de Yansan não fica calado, não. Vira e fala, ô, seu lugar é lá atrás, não é aqui não. Quisesse estar aí, chegasse mais cedo. Muito típico de filho de Yansan falar um negócio desse. Filhos de Yansan, quando são traídos, meu Deus do céu, são extremamente vingativos. Se uma filha de Yansan foi traída e descobriu, coitado do marido, coitado da esposa, coitado de quem traiu, porque realmente o bicho pega. Filho de Yansan não deixa nada barato. Não tem uma certa dificuldade em perdoar, tá? Segue em frente, mas perdoar para um filho de Yansan é complicado. Filho de Yansan não é só problema, briga, intensidade, não. São exímios trabalhadores e têm sorte em tudo que fazem. Arte, cultura, vendas, música, dança. Geralmente são multitarefas, então podem fazer várias coisas ao longo da vida ou várias coisas ao mesmo tempo. São pessoas assim extremamente ágeis, inteligentes, criativas, rápidas. Só que assim, como tem essa questão na lida com as pessoas de ser muito rápido, pode atropelar o coleguinha de trabalho e ter dificuldade nas relações pessoais. Mas quando pega uma responsabilidade, levam até o final. Filhos de Yansan também, especialmente os homens, são muito chegados em assuntos de espiritualidade. Muitos se tornam sacerdotes e ainda vão trabalhar com aquilo. Então vão virar tarólogos, oraculistas, terapeutas, né? Os homens especialmente, mas as mulheres também. Filho de Yansan naturalmente tem controle e domínio sobre espíritos, por isso são ótimos para desfazer obsessões e lidam muito bem com a linha das almas e a linha dos caveiras, tá?
todo filho de Yansan lida muito bem com essas linhas em particular. Apesar do filho de Yansan não gostar de traição, filho de Yansan adora que flertem e elogiem com eles, tá? Então, muito provavelmente, um filho de Yansan, as filhas de Yansan, então, elas geralmente, né, em algum momento da vida delas, não é que é da natureza delas trair e tal, mas em algum momento da vida dela, o sentimento delas podem ficar confusos por um colega de trabalho ou por uma pessoa, por exemplo, que fica muito em cima delas, porque elas gostam de ser valorizadas, gostam de ser galanteadas, tá? A própria Yansan era casada com Ogum, se foi seduzida por Xangô, foi morar com Xangô, mas de vez em quando ainda tinha um relacionamento com Ogum. Então, cuidado, filha de Yansan, porque você pode, assim, quando vê, tá envolvido numa relação complicada aí, tá? As filhas e filhos de Yansan também tem uma questão, são ótimos amigos, mas assim, ou você ama um filho de Yansan ou você odeia um filho de Yansan, porque essa falta de trato, esse jeito intenso de lidar, essa franqueza muitas vezes, essa falta de comedida, muitas vezes faz com que as pessoas acabem se afastando. Então atraem amigos com muita facilidade, mas também mandam embora com muita facilidade. Ah, minha gatinha, dá um abraço pro pessoal. Oi, pessoal! O que acontece? Então, nem todo mundo aguenta a intensidade de ser amigo de um filho de Yansan. Então, são pessoas que geralmente fazem muitos amigos, mas sempre tem poucas pessoas com ela durante muito tempo, tá? Geralmente, assim, são pessoas que conseguem suportar. Normalmente, vão namorar pessoas de temperamento opostos ao dela. Então, muitas pessoas de Yansan namoram pessoas extremamente gentis, cordiais, amorosos, carinhosos, até para ir resolvendo os problemas que ela vai deixando ao longo do caminho, ou que ele vai deixando ao longo do caminho. E como ela já é uma pessoa muito esquentada, né, normalmente, então ela precisa de uma pessoa que faça ali um equilíbrio. Então é muito comum filhos de Yansan se envolverem com filhos de Oxum, por exemplo. Porque vão trabalhar esse aspecto mais do equilíbrio. E é aquele casal que você fala, nossa, a mulher é um demônio de bravo. E o cara é tranquilo, paz, zen. E normalmente os filhos de Yansan são assim, com todo mundo uma explosão nuclear. Mas são mansinhos com aquela pessoa que ama. Não quer dizer que de vez em quando não briga e história. Mas no geral, a única pessoa que eles vão tratar e vão engolir um pouco esse orgulho, esse ego, é quando se tratam dos filhos de esses amores que tem que cuidam deles, tá? Geralmente, filhos de Yansan tem que tomar muito cuidado, gente, só com os excessos. E tem uma questão muito comum em filhos de Yansan. Quando eles vão ficando velhos, é muito comum darem um processo depressivo, porque reavaliam a vida e como eles têm um olhar muito intenso, eles tendem a se frustrar. Então, filho de Yansan tem que cuidar muito, todos nós, né, temos que cuidar da nossa saúde mental, mas os filhos de Yansan mais ainda, porque eles no fim da vida tendem a se frustrar muito e caem em depressão. Além disso, costumam ter problemas também na parte sexual, muito comum filho de Yansan ter problema na parte sexual e também muitas vezes nas partes ósseas. Esporte, boa alimentação, cuidados com a saúde mental são essenciais para os filhos de Yansan. Filhos de Yansan também precisam de espaço, não adianta você querer condicionar um filho de Yansan a um espaço fechado, ele vai ficar doido, né? Mas, e outra coisa, não obriga ele a nada, deixa ele seguir, viver pela própria lei, pelo próprio ritmo, aí você vai conviver bem com o filho de Yansan. Mas apesar disso, filho de Yansan, de todos os filhos dos orixás, são os melhores para resolver problema. Eles sabem agir com praticidade na hora da praticidade e eles têm ânimo e força para lutar contra injustiças. De todos os filhos, aquele que mais não consegue conviver com uma coisa errada é um filho de Yansan. São extremamente justos, sistemáticos, vão à luta, então são pessoas que fazem e acontecem. Yansan é a primeira orixá feminina que desce nos barracões de candomblé. Então essa força, né, de vir primeiro, de vir à frente, essa energia meio andrógena, né, porque Yansan é feminina, mas também tem a masculinidade. É aquela mãe que cria o filho sozinha, é aquela mulher que manda em todo o chão de fábrica, aquela mulher empoderada, forte, é a própria manifestação de Yansan. Os filhos de Yansan são muito... É engraçado que a gente acha que eles estão a todo tempo brigando, mas não. Sabe uma coisa que os filhos de Yansan têm bastante também? Eles são muito calmos e contidos, explodem de uma vez, que é o que assombra e assusta a gente.
né, esse movimento. São pessoas contidas, inteligentes, né? Geralmente também têm uma boa comunicação, uma boa didática, são elegantes, sabem se portar. É só quando são tirados do sério mesmo que vem a tempestade. Mas fora disso, são muito elegantes, bons amigos, são pessoas assim extremamente inteligentes, multitarefas, disciplinados. Geralmente é aquela pessoa brava, sistemática, mas que cuida de todo mundo da família, que cuida dos amigos quando precisa, que resolve os problemas, né? É muito prático, é muito dinâmico, é um dos aspectos do sagrado mais interessantes da gente ver. E os filhos, né, dessa entidade carregam muito disso. Outra coisa, filho de Yansan são bruxos poderosos. Nem sempre são bons sacerdotes. Claro que existem muitos sacerdotes e sacerdotisas de Yansan que são muito bons, mas pela própria dificuldade. Por exemplo, os filhos de Oxum são os melhores pais e mães de santo. Os filhos de Yansan são os melhores bruxos. Por quê? Porque eles são muito poderosos, eles carregam uma energia, né, muito poderosa, e além disso eles conseguem canalizar energia. Então muitos deles são atraídos por energias mais densas, como Goetia e algumas outras práticas mágicas, tá? Então eles trabalham melhor sozinho muitas vezes. Mas são pessoas incríveis. A própria Yansan é senhora do vento, da chuva, da tempestade, do fogo, da guerra. Então os filhos de Yansan também são multitarefas e multidisciplinares. Vocês conheciam essas características dos filhos de Yansan? Comenta aqui embaixo. Você é de Yansan? Envie esse vídeo para o grupo do terreiro, para o grupo, né? Para aquela pessoa que é de Yansan. Vê se ela se identifica. Comenta o seu orixá. Quem sabe o próximo da série não é o seu. Um beijo e até a próxima!